Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Então, nós estávamos falando sobre energia. Hoje nós vamos falar sobre energias renováveis e energias não renováveis, né? Fontes e formas de energia. Tudo bem? Vamos lá. Energia está em todo o nosso redor, né? Isso nós já sabemos, ela está em todo o dia a dia, né? Por exemplo, se eu estou jogando bola, eu posso dizer muito bem que hoje estou cheio de energia, ninguém me ganha. Isso aí. Ou, né, se eu vou dormir, eu posso dizer o quê? Vou dormir para recuperar as energias para amanhã, né? Geralmente é o que mais nós faz. E esse daí? Esse é o professor depois de uma aula dessa, né? Não me sinto bem, estou sem energia. Então, tudo que nós temos, né, tudo ao nosso redor envolve energia, tem energia. E nós precisamos, né, de energia, né? Nessas situações, associa-se energia à saúde ou às atividades, correto? Então, nós temos todas essas formas de energia. Energia está em todo o nosso redor, né? Como nós já havíamos falado. Diariamente, ouvimos ou lemos frases como: a água é a energia limpa, carvão é uma energia suja, é necessário resolver o problema energético, este cereal dá muita energia. Em frases como essas, a palavra energia é utilizada como sinônimo de fonte de energia, correto? Então, fontes de energia. As fontes de energias podem se classificar em fontes de energia primária, quando ocorre livremente na natureza, ou por exemplo, o sol, por exemplo, o vento, gás natural, o petróleo bruto, né? Que a gente tem que sai direto da energia. E as fontes de energia secundárias, quando são obtidas a partir de outras, né? A partir disso, quem são as fontes secundárias, né? Por exemplo, a eletricidade, a gasolina, né? O petróleo. O petróleo, gente, ele é extraído, mas ele tem que ser é, mudado quimicamente para poder colocar no asfalto, né? Então, por isso que o professor colocou petróleo bruto, né? Que é aquele que se extrai, e o petróleo para você utilizar em asfalto, em pneus, né? Em outras coisas. Por isso aqui petróleo aparece duas vezes. Então, fonte de energia. As fontes de energias primárias podem ser as fontes de energias renováveis, né? São aquelas que se renovam continuamente na natureza, sendo por isso inesgotáveis. Eu vou falar antes, vai ter na continuação, mas é assim. O que é renovável? O Sol, por exemplo, ele vai se extinguir daqui a milhões de anos. Então, quando o Sol se extinguir, nem o ser humano vai estar mais na Terra, né? Segundo os cálculos feitos pelos cientistas. Portanto, eu posso dizer que ele é renovável, mesmo sabendo que ele vai acabar, correto? Então, e daqui a pouco eu vou explicar o porquê que o petróleo não é uma fonte renovável, certo? Então vamos lá. Fonte de energia não renovável são aquelas cujas reservas se esgotam, pois o processo de formação é muito lento comparado com o ritmo de consumo do ser humano, correto? Por isso aqui, ó, ser humano faz delas. Por isso que está grifado. Por quê? Qual é a diferença então do petróleo para o sol? Os dois vão acabar? Sim, mas o sol vai levar milhões e milhões de anos. Por isso que ela é renovável. O petróleo não é renovável porque o homem gasta demais para o processo lento que leva para ele se regenerar, né? Se transformar em petróleo, correto? Então, né? Vamos falar das renováveis, né? Energias renováveis. É óbvio que primeiramente vamos falar do sol.
Essa energia pode ser utilizada para produzir calor através de coletores solares, eletricidade através de painéis fotovoltaicos, né? O vento. O vento pode ser, essa energia pode ser utilizada para produzir eletricidade através de aerogeradores, né? Que são as usinas de vento. E temos a água, né? A energia da água pode ser reproduzida decorrente aos modernos recursos da ciência e tecnologia, por isso constrói-se barragens hidrelétricas para produzir eletricidade. E aqui está arriscado que o professor estava mostrando que aqui existe a água parada, então energia potencial, e aqui a água em movimento, energia cinética. E essa faixinha aqui, quem assistiu a aula, sabe que o professor falou que se diminuísse 1 metro de cada barragem, nós não teríamos tanto é, efeito efeito negativo aonde é estocada essas águas, né? Onde é feita essas barragens, porque se inunda muitas áreas que ali vivem animais, que ali tem plantas, correto? Se diminuísse 1 metro, não afetaria tanto essa fauna e flora ao redor das hidrelétricas. E aí nós temos, né, a biomassa. Biomassa consiste no aproveitamento de energia acumulada dos combustíveis tradicionais, como lenha, em algumas plantas com elevado teor energético, né, milho, cana-de-açúcar, que seria o que nós fazemos com a cana-de-açúcar, produzimos o álcool etílico, né? Que a gente pode ir renovando, porque a plantação da cana ela não demora tanto. Então não é uma coisa que vá se esgotar rapidamente, como o petróleo que leva muito mais tempo, né? Fonte de energia renováveis, né? A gente tem aí os geysers, fumarolas. O que são os geysers? São calores provindos do interior da Terra que pode ser aproveitado, né? Então esse calor vai girar, vai produzir, né, movimento e fazer energia elétrica, né? Que são algumas usinas que usam, né? A água de um geyser geotérmico pode ser recuperada sob a forma de calor e ser aproveitada para produzir eletricidade, né? As ondas do mar, né? Elas podem ser aproveitadas para essa energia pode ser feita através de centrais elétricas que funcionam com a ação da água dos mares. É necessário uma diferença de 5 metros entre a maré alta e a maré baixa para que esse aproveitamento se torne rentável, né? Então, tem que ser em alguns lugares, não pode ser em todos, né? E as não renováveis, né? Gás natural, né? Porque ele leva muito tempo para ser produzido. O carvão, né? Que dependendo de algumas madeiras, leva-se muito tempo para crescer, e também o próprio carvão mineral. O petróleo, que a gente já falou, né? Bastante vezes, né? Essas são fontes de energia não renováveis. São combustíveis fósseis. Parte da eletricidade que utiliza provém desse combustível e é produzido em centrais térmicas. O calor que se libera durante a queima desses combustíveis pode ser utilizado para mover as turbinas das centrais e produzir eletricidade que chega às nossas casas através de cabos de alta tensão. Gente, essa é muito mais usada nos Estados Unidos, essas formas de queimas de combustíveis fósseis. Aqui no Brasil, de algum tempo para cá, passou-se a ter mais hidrelétricas e mais hidrelétricas para o consumo da eletricidade, né? Então, esse daí a gente pode pensar mais assim a nível dos Estados Unidos, que usa bastante ainda por queima de combustível. Fonte de energia não renovável, né? Urânio, né?
Também se pode produzir energia elétrica nas centrais nucleares. Nessas centrais, a fonte de energia é normalmente o urânio. Gente, aqui um exemplo muito prático que a gente tem é o Japão, né? Quando explodiu aquela usina nuclear, devastou uma cidade. Pessoas sentem esse problema da usina nuclear até hoje, porque ela explodiu, vazou. O problema da usina nuclear, ela produz muito lixo e não sabe-se o que fazer com esse lixo. Esse lixo ele é muito prejudicial à saúde dos seres vivos, não apenas do homem, de todos os seres vivos, certo? Fonte de energias. De acordo com os efeitos que a energia produz ou conforme os fenômenos que estão associados, atribuir-lhes diferentes qualificações. Então, a energia solar, né, é a energia que está associada à radiação do Sol. Aí nós temos a energia luminosa, a energia que está associada à radiação solar e luz, a uma lâmpada, a uma vela, certo? Aí, como o professor já havia falado, né, a energia hídrica é a energia que está associada à água armazenada numa barragem, desculpa. Essa aqui, energia potencial, e essa aqui, energia cinética, correto? Essa energia do movimento e essa energia estática. Aí nós temos, né, como já foi falado também, a energia das ondas ou mares, é a energia que está associada à onda do mar ou à subida e descida das marés. Também nós temos a energia geotérmica, né? É a energia que está associada ao calor provindo do interior da Terra. Aqui o professor não está mostrando o Sol, porque não é solar, é esse calor que sobe da Terra, correto? Que é usado. Aí a eólica, né? É a energia que está associada aos ventos. Fonte de energia. Então, energia sonora é uma energia que está associada às ondas sonoras. Energia elétrica é energia que está associada à corrente elétrica, que a gente está cansado de saber, né? Energia térmica é energia que está associada a variações de temperatura do corpo, né? E aí a gente tem energia química, é a energia que está associada ao carvão, petróleo, alimentos, medicamentos. Você sabia que se eu conseguisse transformar um sanduíche em um x-salada em energia elétrica, daria para abastecer uma cidade de médio porte, aí de 150, 200 mil habitantes por 5 anos? O problema é que a gente não tem essa tecnologia, né? Não tem essa fórmula. Os impactos ambientais. Como o professor falou, né, todos eles causam impactos ambientais? Alguns sim. Então, a gente vai ver as energias renováveis. Quais são os impactos? Energia solar é uma energia limpa, né, como o professor já havia dito. Ao instalar uma central fotovoltaica, altera-se a paisagem existente e o equilíbrio natural, né? A eólica, energia limpa também, né? Os parques eólicos alteram a paisagem. Se for colocado em rotas migratórias, pode provocar morte de muitas aves. A hidráulica, a energia também é limpa. As centrais hidroelétricas, barragens, né? Provocam inundações, alteram o equilíbrio dos ecossistemas, foi o que o professor já tinha falado, né? Então, toma-se cuidado com isso também. Energia biomassa, né? Também uma energia limpa. A produção da eletricidade através de combustível libera gases nocivos e partículas para a atmosfera, contribuindo para o equilíbrio global, né? Para o desequilíbrio global. E aí nós temos, né, a energia geotérmica, que vem aquela da Terra. Também é uma energia limpa. A liberação de gases e alta pressão provocam poluição sonora e a liberação de calor altera o ecossistema ao seu redor, né?
Ai, professor, então só tem coisa ruim? Calma, vamos agora ver as não renováveis, né? Então, as não renováveis, por exemplo, energia nuclear, é uma energia poluente, é altamente perigosa. Em caso de acidente, libera-se radiação, né, para prejudicial a qualquer organismo, permanecendo no meio durante muito tempo. Ou seja, além dela prejudicar a vida que está no momento, prejudica muitos anos depois, que é o que está acontecendo com aquela cidade do Japão. Né? Então, você veja, essas energias não renováveis são muito piores que as renováveis, né? Elas causam muito maiores danos. Por exemplo, os combustíveis fósseis, energia poluente, né? Altera os habitats naturais onde se efetua a extração. A queima de combustível libera para a atmosfera gases poluentes. A exploração dos combustíveis fósseis conduz aos seus esgotamentos, uma vez que as reservas são cada vez menores, né? Então, todos esses são os problemas para os combustíveis. Então, a conclusão, né? A energia manifesta-se a nossa volta e as atividades que desenvolvemos de muitas formas. Cada acontecimento trata-se de uma energia. A energia faz parte do universo que nos rodeia. Né? Então aí a gente pode também dizer que a energia ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. As fontes de energia podem ser renováveis ou não renováveis, conforme o tempo que leva a repor-se a energia que delas vai sendo utilizada, certo? E por último, no século XX, recuperou essencialmente a energia poluentes ou cuja como petróleo, gases nobres e carvão. No século XXI já se abriu as portas para energia limpas, que além de não serem poluentes, são inesgotáveis. Correto? Muito obrigado pela aula. Até a próxima. Tchau, tchau.